Olá pessoal, tudo bem? Nesse screencast eu vou mostrar para vocês os conceitos básicos para que você consiga utilizar um recurso chamado Kiwi no Laravel 5, ok? O que é esse Kiwi? Kiwi em inglês significa fila, tá? Então a gente tem diversos motivos para a gente utilizar filas nas nossas aplicações. Eu não sei se em algum dia, em algum momento, você já comprou, por exemplo, uma passagem aérea ou você fez uma compra em algum site de e-commerce bem grande, tá? Esses sites de e-commerce, eles possuem muitas compras simultâneas, tá? Imagina esses camaradas tentarem processar milhares de transações de cartão de crédito ao mesmo tempo. Isso pode gerar um problema enorme. Por quê? Porque às vezes uma transação está sendo processada e a gente tem que esperar pelas outras. E o que acontece? A gente não pode manter o usuário numa tela de aguarde enquanto aquilo está sendo processado. Então o que muitos e-commerces normalmente eles fazem, por exemplo, você coloca os dados do cartão, manda, dá um ok, fala a sua compra, o seu pedido foi realizado, nós processaremos agora aqui o seu pedido e você vai ser informado por e-mail se ele já foi aprovado, se não foi e etc. Qual que é a ideia disso aí? O que eles fazem na realidade? Quando você manda o pedido, esse pedido ele vai para uma fila de processamento, certo? Então, a gente não tem que esperar todo o processamento do pedido acontecer enquanto que a gente está com ele na tela. Não, ele fica em background, certo? E daí o sistema tem uma fila com vários pedidos que ele tem que processar até chegar na sua vez. Aí sim, ele vai tentar passar o seu cartão, fazer faturamento, fazer todos os outros pontos. Um outro exemplo muito claro que eu tenho de filas que você pode trabalhar é com sistemas de e-mail marketing, por exemplo. Imagina que eu tenho 100 mil e-mails para enviar, certo? Então, obviamente que de alguma forma isso aí vai cair num loop ali para que eu envie os 100 mil e-mails. Agora imagina que quando eu clico em enviar, eu tenho que esperar os 100 mil e-mails serem processados para envio, para daí eu receber a tela. Opa, parabéns, seus e-mails foram enviados. Isso é insano, porque às vezes esse processo poderá demorar 1 hora, meia hora, um dia, depende do servidor de e-mail, da capacidade ali do servidor no momento. Então como que esses sistemas funcionam? Você dá um enviar, isso aí é enviado para uma fila de processamento. Essa fila ela começa a ser processada. Quando é terminada essa fila, você normalmente recebe uma mensagem falando que está tudo ok, que os e-mails foram enviados, por exemplo. Então essa é uma forma extremamente útil de quando você tem uma transação que pode demorar um certo tempo e que você não quer que o usuário fique esperando esse tempo ali na frente. Então você fala, ok, estou fazendo isso e deixa isso sendo rodado em background através dos sistemas de gerenciamento de filas que a gente tem. Legal? O Laravel, ele possui essa ideia, certo? Quando a gente está trabalhando com filas, certo? Com queues. E eu vou mostrar isso aqui exatamente agora para você. Legal? Vamos lá, deixa eu só dar uma organizada aqui na minha aplicação. Eu tenho esse meu command que eu criei no meu post passado. Deixa eu zerar isso aqui para você. Bom, primeiramente, quando a gente está falando que a gente quer trabalhar com as filas, etc., a gente tem que criar um comando, certo? Um novo command, tá? Para que a gente consiga fazer isso, legal? Então, vamos lá. Como que a gente faz? Deixa eu mudar aqui. Eu estou no blog Laravel aqui pra gente. Beleza. Vamos lá. Como é que eu faço? Eu dou um PHP Artisan. Você vai ver que a gente tem os comandos aqui, inclusive, de filas e todos esses tipos de coisa. Mas antes de a gente mexer com esses comandos aqui de fila, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo command, legal? Então, vamos lá. Eu vou dar um app artisan make command e eu vou criar um comando, por exemplo, de gravar um arquivo, tá? Imagina que eu tenho um arquivo gigante para ser gravado e eu não quero esperar, fazer com que o usuário espere até que todo esse arquivo seja gerado internamente no sistema. Então, o camarada clica numa opção e ele vai falar, opa, seu arquivo está sendo gerado. Quando estiver pronto, eu te envio por e-mail, por exemplo. Tá? Isso é muito comum quando você pede para exportar arquivos grandes de um sistema, tá? Então eu vou dizer o seguinte, eu vou criar um command chamado
write xfile command. Legal? Somente para eu saber. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um parâmetro a mais, chamado de queueIt. Legal? Isso significa que esse comando ele vai ser processado em uma fila. Legal? Vou dar um Enter. E prontinho, o meu comando foi criado aqui para mim. Então, se eu chegar em App, acessar aqui Commands, você vai ver que eu tenho o meu post command, que eu criei no meu post anterior, certo? E você vai ver que eu tenho esse meu write xfile, certo? E você vai perceber que a gente tem algumas diferenças nesse arquivo, certo? Se você perceber aqui, olha qual a interface que está implementando o arquivo anterior que a gente criou de command, chamado apenas de self-handling, legal? Olha esse camarada, ele tem self-handling em should be queued, legal? E além disso, ele está utilizando as traits interact with queue e serialized model, legal? Ou seja, são essas interfaces e essas traits aqui que possibilitam com que esse comando, quando executado, ele seja chamado dentro de uma fila, legal? Então isso aí é muito importante para a gente entender, certo? Então vamos lá, vamos criar alguma coisa aqui para a gente. Eu vou gravar um arquivo chamado X, por isso que eu criei esse nosso comando chamado write xfile, certo? Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou dar um file put contents aqui para mim, vou mandar ele gravar isso aqui no storage path em x.txt com um valor de gravou, legal? Prontinho aqui, o nosso comando, ele está pronto, certo? Agora você vai perceber uma coisinha agora aqui. Vamos lá. Eu vou chegar agora aqui no meu controller que eu tinha criado. Vou chegar aqui no meu post controller. E nesse meu dispatch aqui, eu vou chamar apenas no meu write xfile command. Legal? Apenas isso aqui. E também o que eu vou fazer? Eu vou dar um listar aqui na minha pasta storage para ver quando o meu arquivo x.txt ele vai ser gravado aqui dentro. Legal? Vamos rodar isso aqui agora para gente. Vamos lá. /posts /create. Executou. Vamos ver se ele gravou aqui um arquivo x.txt. Prontinho. Gravou o x.txt. Agora você deve estar pensando, poxa vida, mas isso não deveria ser gravado apenas quando uma fila fosse executada e etc? Sim, com certeza você tem toda a razão. Então, por isso que a gente tem alguns pontos de configuração que a gente tem que fazer quando a gente vai trabalhar com filas. Por quê? Porque o que acontece? Se você for aqui nos nossos arquivos de configuração e clicar aqui em queue, você vai ver que a gente tem um driver padrão, que é o sync, tá? Esse sync, o que significa? Normalmente é quando a gente está fazendo um teste local, ou seja, vai ser executado no exato momento que foi mandado para a fila. Ponto. Simples assim, tá? Pode ser que aconteça. Legal? A gente tem alguns outros, nesse caso, que é chamado de database, por exemplo, que é um outro driver. Legal? Onde ele grava todas as tarefas que são executadas através das nossas filas numa tabela de banco de dados, onde ele faz todo esse gerenciamento para a gente. Você pode fazer isso utilizando o database, o esquema da Amazon, o Arrow, você pode trabalhar com Redis, você pode trabalhar de diversas formas, tá? Nesse ponto, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o meu arquivo .env, certo? E aqui no meu queue driver, eu vou mudar esse camarada para database, legal? Agora ele vai ter que gravar esse job, certo? Que a gente deu para ele executar no banco de dados para daí ele executar, ok? Como que a gente faz isso? Primeiramente a gente tem que preparar, tá? O banco de dados para ele receber esse tipo de informação, tá? Como que a gente consegue fazer isso? Existe um comando prontinho que ele já gera isso aí pra gente aqui no Laravel. Legal?
Isso, a gente vai rodar o seguinte comando. A gente vem aqui e dá um PHP artisan queue table, tá? Prontinho. O que ele fez aqui pra gente? Ele criou uma migration aqui pra gente, onde ele preparou, tá? Vamos ver essa migration aqui para ver se ele gerou aqui pra gente. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Databases, migrations, create jobs. Perceba que, olha só que interessante. Ele criou aqui uma tabela chamada jobs, o nosso banco de dados, onde ele criou diversos campos, como queue, payload, attempts, reserved, reserved at, available at, created at. Legal? Então foram essa tabela aqui que ele criou aqui pra gente. Então eu vou dar simplesmente um migrate aqui pra gente, para ele criar aí a tabela de fato no nosso banco de dados. Prontinho. Isso foi criado no nosso banco de dados. Legal? Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um ls storage, você vai ver que a gente não tem mais aquele arquivo x.php. Agora vamos fazer o seguinte, vamos executar, tá, novamente essa rotina onde ele cria o x.php. Vamos lá? Maravilha. Então eu vou executar aqui, vou voltar no meu console, dei um clear aqui para mim e agora eu vou consultar essa minha pasta do storage. E perceba, o meu arquivo x.php, x.txt, ele não está mais aqui. Apesar disso, se eu voltar aqui no meu post controller, você vai perceber que esse command ele foi executado. E se eu abrir esse camarada aqui, tá aqui a gravação desse arquivo, tá? O que aconteceu nesse momento? E é isso que eu preciso que você entenda. Esse comando ele foi para uma fila de processamento, tá? E uma vez que isso aqui foi para uma fila de processamento, isso vai ser executado item a item que está na fila. Vamos ver esse item que está na fila? Eu vou dar um SQLite storage database.sqlite, certo? E eu vou dar um select asterisco from jobs. E olha só, tá aqui, certo? O nosso comando aqui que a gente executou. Eu acabei de executando mais de uma vez. Pode ver que ele tem 3 jobs aqui guardado, legal? Então perceba, são esses camaradas aqui que eles são executados, tá? Na nossa fila, certo? E por que esses camaradas ainda não foram executados? Porque quando você trabalha com Laravel, você tem que ter um camarada para ficar ouvindo a nossa fila, tá? Para que os itens eles sejam processados. Para isso a gente tem um comando que é o PHP artisan queue listen, legal? Esse camarada aqui, ó, perceba, ó, ele processou os meus 3 itens aqui da minha fila. Então, o que isso... Opa, é listen, né? Mas mesmo assim, ele acabou indo, tá? O que esse camarada faz na realidade? Deixa eu colocar aqui até o nome certo aqui nele. O que esse camarada faz? Ele fica esperando itens aparecerem na minha fila para que eu possa executar. Legal? Então, deixa eu abrir uma outra aba aqui, ó. Deixa eu sair aqui. Se você perceber agora, a minha tabela de jobs está vazia, porque as minhas tarefas elas foram executadas. Se eu der um listar aqui, você vai ver que o meu x.txt ele voltou a aparecer. Eu vou removê-lo novamente, rm-f, x.php, certo? E eu vou ficar aguardando nesse listen. Olha só que interessante. Eu vou executar de novo aqui o create, certo? Terminou de executar. Agora, o que vai acontecer? O meu listen leu da fila que foi colocado e processou essa informação para mim. Ou seja, esse listen aqui, ele fica aguardando todos os camaradas do banco de dados para ele processar um a um, comando por comando, tá? Então isso aqui é algo assim fantástico para que você consiga trabalhar, certo? Uma coisa que, por exemplo, você pode fazer é algo desse tipo. O camarada terminou de postar os dados,
a gente dá um redirect para a rota chamada posts, por exemplo, ok? Ou seja, eu chego aqui, executei, opa, deixa eu ver por que ele não retornou, será que é porque eu não dei o return desse camarada? Provavelmente é isso. Return, legal? Vamos lá, eu executei e ele caiu aqui, voltou aqui para mim, para os meus posts, normal, certo? Porém, qual que foi a diferença? É que ele adicionou algo na fila, eu estou navegando normalmente no site, mas eu sei que a minha fila de processamento, ela está lá esperando, certo? Eu receber mais tarefas para ela sair processando em background. E isso é fantástico. Imagina o camarada, coloca os dados do cartão de crédito, você dá um ok, você já redireciona para a tela, obrigado, etc. Fala que a transação do cara ainda está sendo processada e você sabe que tem uma fila de todas as transações que estão acontecendo até a chegada do cara. Quando chegar, você pode notificar, enviar um e-mail para o cara, fazer da forma que você quiser. Legal? Apenas uma dica aqui para você fazer o seguinte. Quando você estiver aqui no terminal, você vai perceber que você tem esse comando, PHP Artisan Queue Listen, legal? Esse camarada, ele fica escutando todos os camaradas que estão na nossa fila de processamento para que ele saia processando, ok? Por outro lado, o que esse cara faz? Cada vez que tem um processamento, ele rebuta basicamente o Laravel inteiro, tá? Então ele tem que ficar consumindo sempre uma memória gigantesca. Existe um outro camarada que vale a pena você utilizar, que ele tem o mesmo objetivo, tá? Que ele é chamado de Daemon, tá? Então, o que esse cara faz, na realidade? Ele tem o mesmo objetivo que o Listen, mas ele é um worker, na realidade. Ele fica apenas esperando os itens caírem e ele não tem que ficar rebutando todo o processo do Laravel. Então, ele é muito mais performático, legal? Então, nesse caso aqui, o que você faz? Você dá um PHP Artisan Queue Work, daí você coloca connection -- daemon, certo? Onde esse seu connection aqui, o que acontece? Vamos dar um enter aqui e ele já está rodando aqui para mim. Realmente, isso aí é um recurso assim fantástico. Você simplesmente deixa esse cara rodando, deixa como uma job lá no seu server e prontinho. Tudo que vai para uma fila de processamento vai ser processado, tudo certinho. Obviamente que tem alguns nuances que você pode trabalhar, como verificar quantas vezes aquela tarefa ela tentou ser executada. Imagina que você vai tentar rodar o cartão de crédito e dar não autorizado. Você fala, daqui 1 hora eu tento novamente. Então você pode fazer todos esses tipos de coisa, certo? São outros pontinhos um pouquinho mais avançados, mas nada difícil de você implementar. A ideia principal é você conseguir entender essa ideia de commands, certo? E essa parte de filas, certo? Ou seja, os commands, eles podem ser executados naquele momento ou eles podem cair numa fila de execução, onde cada vez que eles são chamados, eles vão sendo rodados em background através de um listener que fica aguardando aí nesse processo. Beleza? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e é isso aí.